Olá, profissionais de RH, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala RH, o podcast do InfoJobs, HR Tech líder em soluções para o RH das empresas. Eu sou a Mayra Martinez e hoje eu serei a host desse episódio que com certeza vai ser incrível, porque a gente vai descobrir juntos estratégias inovadoras para engajar e desenvolver talentos. E para nos ajudar aí a conduzir esse episódio com maestria, nós temos a honra de receber a Larissa Fabião, que possui 12 anos de experiência na área de RH e que atualmente é diretora de People e Customer Experience na Skillo. Lari, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui do InfoJobs. Pode ficar à vontade para se apresentar para os nossos ouvintes. Eba, obrigada, Mai. Estou muito feliz de estar aqui, meu primeiro podcast, então estreia. Espero que tenhamos outras oportunidades depois. Eu estou no Skillo faz 3 anos, quase agora, um desafio gigantesco de consolidação da nossa cultura, de profissionalização. A gente é uma startup de livros digitais, somos o maior ecossistema de livros do Brasil. E o desafio agora é realmente trabalhar cada vez mais profissionalização, desenvolvimento de time, expansão de negócio, e o RH é uma área essencial para isso. E recentemente a gente fez essa sinergia entre o RH e a área de relacionamento e atendimento ao cliente, cuidando da experiência de ponta a ponta, sejam das pessoas colaboradoras, sejam dos nossos clientes e dos nossos usuários. Maravilha, uma super bagagem aí pra gente conversar hoje. Que bom. E aí eu quero começar com uma pergunta já meio polêmica, porque a gente tem visto que os profissionais de RH mudaram completamente as suas exigências e tudo mais. E aí a gente, concretizou esse nosso pensamento com uma pesquisa que a gente fez recentemente, que mostrou que cerca de 90% das pessoas estão dispostas a mudar de emprego nesse momento. E aí eu queria saber quais mudanças nas expectativas desses profissionais você acha que estão contribuindo para essa vontade de mudar de emprego? Nossa, é um número bastante alarmante, né? E aí eu fico aqui pensando no Skillo, falo, não é a nossa realidade. Cada um vai buscar as suas escapatórias, mas a gente precisa lidar com os fatos como eles são. Eu acredito que é um aspecto multifatorial, são muitos elementos das novas gerações, mas das gerações anteriores também, que começaram a se deparar com uma outra realidade de mercado de trabalho. Então, acredito que o interesse em ter um ambiente cada vez mais flexível, não necessariamente isso precise ser trabalho remoto, mas flexibilidade, a oportunidade de conseguir conciliar a vida pessoal, a vida profissional. Não vejo mais no dia a dia, nas trocas que eu faço, pessoas que estão dispostas a trabalhar 12, 14, 15 horas, como era reconhecido no passado, era bem visto. E a gente não vê mais esse perfil, esse interesse por parte dos profissionais. Então, a flexibilidade, eu tenho certeza que é um aspecto que pesa muito. A autonomia, ambientes menos hierárquicos, de menos comando e controle, aquela gestão que quer saber ali no detalhe, as horas, o que está sendo feito, como está sendo feito. Os times querem trabalhar com autonomia, com espaço para inovar. Um ponto que eu observo demais no Skillo, as pessoas querem trabalhar com pessoas que elas gostam, que elas tenham afinidade, que elas possam colaborar e construir coisas juntas, que estejam juntas para além do aspecto profissional. Então, pelo menos para nós, no mundo de tecnologia, isso é muito forte. Eles querem trabalhar com pessoas que eles gostam, que eles façam outras coisas depois, além do trabalho. E não dá para fugir do aspecto de liderança. Eu sempre falo para o meu time que não existe o esquilo. Quem é o esquilo? As pessoas não gostam de trabalhar no esquilo, elas gostam das experiências que elas vivem ali dentro, com seus líderes, com seus times, e o líder, de fato, para mim, é essa figura que centraliza a experiência da pessoa colaboradora. Então, eu acredito que é um aspecto multifatorial, e a gente precisa analisar com muito carinho para saber como a gente retém esses 90% de pessoas que têm interesse de sair da empresa, de considerar essa possibilidade. Bacana, você falou de gerações, e aí a minha pergunta é justamente sobre isso, né? Hoje a gente tem a geração Z e os millennials, e eles pensam de formas muito diferentes, apesar da diferença de idade não ser tão gritante. E aí a geração Z quer muito essa flexibilidade, enquanto a geração millennials tem ainda talvez aquele pensamento de que, pô, a gente tem que trabalhar assim, né? Trabalhar um pouco mais de horas e tudo mais. E aí eu queria que você nos dissesse como que a gente pode adaptar nossas estratégias de desenvolvimento justamente para atender essas necessidades que são individuais. Como que a gente pode equilibrar aí esses pratinhos para atender tanto a geração millennials, a geração Z e as outras? Legal. É um desafio realmente grande, a gente tem vivenciado cada vez mais esses choques geracionais. Eu ainda vejo similaridades e diferenças em todas elas, me identifico com aspectos de baby boomer, eu sou millennial, mas me identifico com aspectos de baby boomer, me identifico com aspectos da Z também. Então, realmente é um desafio. Eu acredito que o primeiro aspecto é a gente trabalhar a análise das necessidades de cada pessoa, ou pelo menos dos grupos. No Skillo a gente tem
90 colaboradores quase, eu consigo trabalhar de maneira bastante personalizada, identificar individualmente esse levantamento de necessidade de treinamento e desenvolvimento. Mas tem caminhos quando a gente não consegue fazer isso, através da liderança, através de tecnologia, pedir para que as pessoas tragam quais são os interesses de carreira e desenvolvimento delas, e a gente cria um grande mapa a partir disso. Então, eu acredito que parte daí, da gente entender quais são as necessidades individuais. De novo, o líder tem papel fundamental nesse mapeamento, em ter as conversas de desenvolvimento dentro dos one-on-ones, dentro dos feedbacks, para que ele entenda também o que o time espera, o que é desenvolvimento. Acredito que enquanto RH, muitas vezes a gente esquece de fazer essas perguntas que são necessárias. A gente vai por caminhos que a gente imagina que sejam o que as pessoas esperam, a gente vê o mercado fazendo, a gente olha no LinkedIn e replica algumas práticas, e a gente esquece de perguntar internamente qual é a demanda dos nossos times. Então, eu partiria sempre desse mapeamento, dessa escuta, desse lugar de entender o que as pessoas esperam, independente do aspecto geracional. A gente vai olhar para o indivíduo, fazer um mapeamento e levantamento das necessidades de treinamento, de desenvolvimento, e a partir daí estruturar programas com milhares de possibilidades que a gente tem de atuação hoje enquanto programas de desenvolvimento, para que a gente atinja um pouco ali da realidade de cada um dos nossos colaboradores. Bacana, e aí aproveitando, né, eu falei da geração Z, eles têm trazido muito uma tendência aí, né, para o futuro do mercado, que é a progressão de carreira, né, hoje as pessoas querem ter progressão de carreira ou elas vão sair, que é justamente esse número alarmante aí da nossa pesquisa. E aí gostaria que você nos dissesse, compartilhasse dicas práticas e simples aí, que as empresas podem aplicar para justamente oferecer essa progressão de carreira, sabe, das pessoas saberem que elas têm essa possibilidade, que seja algo mais palpável, sabe, que saia um pouco do papel aí. Não, legal. A gente tem um case bem interessante lá no Esquilo. Falando sobre esse aspecto de progressão de carreira, eu também vi uma pesquisa do LinkedIn do ano passado, que empresas que têm práticas, programas institucionalizados de progressão de carreira, de movimentações, sejam elas laterais ou verticais, retêm 2 vezes mais, as pessoas permanecem 2 vezes mais tempo na empresa, em detrimento daquelas que não têm. Então, é algo que a gente não pode escapar, não pode deixar de ver. E aí, no Esquilo, o que a gente fez nesse sentido? A gente lançou há 2 anos uma trilha de carreira baseada no Star Wars. Então, a pessoa começa ali a trilha, o estagiário é um Padawan, é alguém em processo, início do processo de desenvolvimento, e pode chegar até o mestre Yoda, que são os nossos diretores, o nosso CEO. E dentro dessa trilha, a gente deu visibilidade de todas as possibilidades que existem. Existe um mapa, quando o colaborador entra, ele recebe um mapa da área dele, da área em que ele está inserido, com todas as movimentações possíveis, sejam elas laterais, sejam elas verticais, e também das outras áreas. Então, como que a gente também promove movimentação entre times diferentes? A gente teve uma pessoa no passado do RH, que agora trabalha no time de produto. Então, o primeiro passo é a gente sempre olhar para as pessoas que estão nos nossos times, que compõem o Esquilo. Quando a gente vai abrir uma vaga, eu gosto muito desse movimento. O primeiro passo é entender quem são os talentos que a gente tem, sem essas amarras de, essa pessoa trabalha com TI, ela vai ficar para sempre na área de TI. Meu caminho de carreira não foi assim. Estava conversando com as meninas, eu sou jornalista, eu fui para RH, agora CX. Se a gente está aberto a se desenvolver, as possibilidades são múltiplas. E eu entendo que o papel da empresa é criar esse ambiente favorável para que as pessoas possam, aí sim, atuar enquanto protagonistas. A gente fala muito sobre isso, né? Que a gente espera que as pessoas sejam protagonistas das suas carreiras. A gente espera muito. No Esquilo, a gente fala muito sobre isso enquanto cultura. Mas, ao mesmo tempo, como a gente proporciona um ambiente em que dá para esse protagonista transitar. E para nós tem funcionado bem esse caminho de ter a trilha clara, exposta para todo mundo, comunicada. A gente sempre faz barulho quando tem movimentações, tenta promover mesmo um ambiente de reconhecimento, um ambiente em que as pessoas têm visibilidade de para onde elas podem ir, são estimuladas pelos líderes, são estimuladas pelas práticas do negócio, para que elas de fato se desenvolvam. Bacana, a gente estamos falando sobre programas de desenvolvimento e eu queria saber como que a gente pode garantir que eles sejam diversos e inclusivos para todos, né? Que eu acho que isso daí também é uma tendência, e não só tendência, é uma necessidade aí muito alarmante aí. Não, com certeza. Primeiro ponto, eu acredito muito naquele modelo que a gente fala de aprendizado para adultos, do 70-20-10. Então, 70% na prática, 20% do aprendizado com o outro, por feedbacks, mentorias, e o 10% na educação formal. Eu vejo que ainda os times, as pessoas esperam muito, vem treinamento e desenvolvimento no 10. A primeira coisa que vem na cabeça é sala de aula, treinamento oficial, treinamento formal.
E eu acredito demais que o outro modelo, né, que é a prática, a mão na massa, vivendo as experiências de desenvolvimento, é onde a gente, de fato, fomenta e multiplica muito mais o nosso potencial de aprendizado. Então, a partir disso, eu acredito que para que a gente, de fato, crie acessibilidade, crie diversidade dentro do processo de desenvolvimento, é pensar em múltiplos caminhos, porque aí a gente consegue atender pessoas com perfis diferentes, necessidades diferentes, momentos de carreira diferentes. E aí temos milhares de possibilidades, né? Parte do mapeamento da necessidade, o levantamento de necessidade de treinamento, e a partir disso a gente pode pensar em estratégias de formação de fato práticas, então trilhas específicas para cada uma das áreas, depois trilhas em que as pessoas podem transitar, por exemplo, lá no Esquilo a gente tem a trilha de RH, academia de vendas, academia de produto, mas as pessoas não necessariamente precisam se restringir, uma pessoa de produto pode assistir às trilhas de RH, pode acompanhar as trilhas de engenharia, os conteúdos relacionados à inovação, então proporcionar um ambiente fluido, livre, em que as pessoas, a partir de tecnologia, né, um LMS, em que as pessoas consigam trilhar também o seu desenvolvimento a partir do que elas têm interesse e trabalhar esses múltiplos formatos, seja formal, mentorias é um caminho bastante interessante, seja uma mentoria reversa com alguém mais júnior para alguém mais sênior, de alguém mais sênior para alguém mais júnior. Eu gosto muito do conceito de microlearning, aquele conceito de vídeos rápidos, a gente tem estimulado muito isso dentro do Esquilo. O que a gente tem feito lá, que eu gosto também pra caramba e que pra mim direciona esse aspecto da acessibilidade, é trabalhar multiplicadores internos. Então, a gente precisa. Tem uma pessoa do meu time que é muito boa em ferramentas de satisfação do cliente. A gente começou a implementar uma série de ferramentas de satisfação do cliente. A gente combinou, ela vai gravar vídeos rápidos explicando a diferença entre cada uma dessas metodologias. Disponibiliza na universidade corporativa, fica livre para que todo mundo tenha ali uma pílula de 5 minutos, de 2 minutos para entender melhor sobre uma tecnologia, sobre um método de pesquisa que transita pela empresa toda. Então, acredito que é lançar mão de todas essas possibilidades de treinamento que existem, de formação que existem, para além do formal, para além da sala de aula, e trazer para os times essas possibilidades de uma maneira fluida e que as pessoas possam conduzir com autonomia também esse processo de desenvolvimento. Bacana, isso também dá flexibilidade para que ela possa agregar em outras áreas, né? Bom, não é só porque eu sou de marketing que eu não posso contribuir com a área de TI, por exemplo. Exatamente. Eu acho que é uma via de mão dupla e todo mundo sai ganhando. Perfeito. E aí, bom, vamos falar uma realidade, né? Nós desenvolvemos programa de desenvolvimento, pensamos em várias estratégias, planos, mas na prática a gente sabe que às vezes os colaboradores não se animam, né? Não engajam. E aí, nos ajuda, Larissa, como que a gente pode engajar esses colaboradores, incentivá-los a participar e falar, pô, quero fazer isso, quero fazer acontecer também? Legal. Tem alguns pontos, né? Eu vou trazer um case bem legal que a gente começou agora e tá funcionando demais. Mas, primeiro, traria o aspecto da liderança enquanto exemplo, a liderança puxando, trazendo tema para o time no dia a dia, explicando métricas relacionadas a isso, criar um sistema de métricas, inclusive relacionadas a desenvolvimento, ao PDI do colaborador, associar isso à própria avaliação de desempenho. Então, começar a gerar conexão entre a jornada dessa pessoa colaboradora com o quanto ela se desenvolve dentro da empresa, para que ela de fato entenda o vínculo entre esses dois aspectos. O que a gente fez, que tem funcionado muito, é uma plataforma de gamificação. Então, tem uma plataforma que chama Nós na Toca, e é uma plataforma em que toda a jornada é gamificada, tanto aspectos de comunicação, de engajamento, aí agora também aspectos de treinamento. Então, um exemplo, a pessoa é multiplicadora, ela aceitou o processo de multiplicação interna, ela passa por uma formação de multiplicador interno e ela passa a ser uma multiplicadora dentro da nossa estrutura. Essa pessoa, por exemplo, do time que vai fazer uma multiplicação sobre pesquisas de satisfação, no momento que ela sobe essas informações, esse treinamento dentro da nossa plataforma, ela pontua, ganha nozes e depois ela consegue recuperar essas nozes em milhares de prêmios. Tem vouchers, tem conteúdos também relacionados ao próprio treinamento, então ela vai conseguir depois tirar isso, né, resgatar essas nozes em novos treinamentos para ela, em assinatura de plataformas de desenvolvimento. Tem funcionado muito, a gente começou com o aspecto de comunicação, cultura e engajamento. A gente tem hoje um nível de engajamento na plataforma de 94%, então basicamente todo mundo entra todas as semanas, faz todos os desafios, aumentou o nosso engajamento no LinkedIn, no Glassdoor, internamente na pesquisa de clima, e agora a gente começou a usar essa mesma plataforma para fomentar a universidade corporativa. Então esse pode ser um caminho que funciona, as pessoas
gostam, são competitivas, adoram um brinde, adoram um prêmio, e aí a gente consegue ainda assim resgatar prêmios conectados com o desenvolvimento. Então, fecha com laço de fita e tem funcionado super bem. É uma super dica, né? Quem não gosta de receber recompensas, mas acho que acaba sendo um programa divertido, né? Que as pessoas Muito. nem ficam pensando racionalmente, bom, estou num programa de desenvolvimento. É uma coisa fluida que acontece, as pessoas se divertem e ganham com isso. Então, uma super dica aí. E criou uma cultura, e acho que um ponto que a gente não falou dentro desse processo todo é a criação de cultura de aprendizado. Sim. E a partir da gamificação a gente tem conseguido estabelecer essa cultura de aprendizado porque fomenta discussões na rede social interna, nos canais de comunicação, cria competição, porque tem ranking, então uma pessoa puxa a outra, cria-se um ecossistema todo favorável para o desenvolvimento dos times. Então é um caminho que tem funcionado muito para nós. Sim, bacana. Aqui no Panapé, né, o software de recrutamento do InfoJobs, a gente fala muito sobre gamificação, mas na parte de processo seletivo, né, na parte de entrevistar o candidato, que já é super bacana, mas isso que você trouxe é muito bacana para a gestão de pessoas, que agora a gente está entrando bastante nesse aspecto, então muito legal. E aí a gente falou sobre, né, engajar, incentivar esses colaboradores, mas eu queria saber, assim, a longo prazo, como que a gente pode garantir? Eu acho que a dica que você acabou de dar já é aí uma resposta, né? Eu acho que é um caminho para manter essas pessoas engajadas a longo prazo. Mas você tem alguma outra dica para dar? Eu acredito que, de modo geral, monitorar, ter ali alguns indicadores, um People Analytics em que se vê como estamos em termos de aderência, taxa de iniciação, taxa de conclusão, nível de satisfação, o quanto tem sido eficazes, conversar com as pessoas, capturar feedback. Todos os treinamentos que a gente faz, todos os encontros que a gente faz, sempre tem uma pesquisa no final, o que funcionou, o que não funcionou. A gente fomenta bastante essa cultura. E acredito que apostar muito nesses formatos múltiplos, né? Às vezes, viu que um formato já esgotou a partir dos dados, viu que um formato já esgotou, apostar num formato mais múltiplo. A gente fez recentemente, na semana passada, fresquinho, um hackathon de 40 horas dos nossos times de desenvolvimento, TI, produto, trabalhando para resolver um problema do nosso negócio. E foi sensacional. A gente teve programadores que aprenderam durante essas horas uma linguagem nova de programação que eles nunca tinham atuado antes. Então, acredito que aproveitar dessas inovações, tentar tecnologias diferentes, formatos diferentes, mantém também essa chama acesa para as pessoas permanecerem focadas no seu desenvolvimento. Legal. E para quem quer saber, assim, eu quero saber, já, né, implementei aí uma estratégia de desenvolvimento. Como que eu sei que ela tá dando certo? Quais métricas podem me dizer isso? Ótimo. Acredito que são alguns caminhos. Do lado tangível, é isso que a gente falou, muito mais focados em aderência, então iniciação, conclusão, satisfação, feedbacks. E do lado menos tangível, eu acredito que através de clima, focos, pesquisas de clima, entender com as pessoas, a nossa pesquisa de clima tem um bloco exclusivo para tratar de treinamento, quanto as pessoas entendem que elas têm e desenvolvimento como um todo, né? Tem oportunidade de se desenvolver, tem oportunidade de carreira, tem o espaço para que elas progridam, tem as ferramentas necessárias para isso, e a gente consegue comparar, entender se a gente está no caminho legal, se a gente não está no caminho legal. Trocar muito com a liderança, ter reuniões sistêmicas, a gente não consegue estar com todo mundo, são 80 pessoas, imagina empresas com centenas de milhares, então focar muito nas lideranças, ter essas reuniões sistêmicas para capturar com o líder como tem sido, como está o desenvolvimento do time, a partir de pesquisas também, né, de avaliação de desempenho. Então, dentro da nossa avaliação de desempenho, a gente tem 2 momentos, uma avaliação que olha muito para resultado, para desempenho de fato, e outra que olha muito mais para fit cultural e soft skills. Nessa em que a gente olha resultado, a gente também faz um mapa de hard skills do time. Ela não compõe a nota, não é uma pesquisa não é uma avaliação que mexe na nota, que tem impacto no resultado do colaborador, mas é uma avaliação que traz para a gente todos os insumos para que a gente trabalhe desenvolvimento. Então, a gente pergunta para o líder e para a pessoa, tem tanto uma visão, né, uma visão 90 graus, como que ela se vê dentro das hard skills da área em que ela atua. Então, a gente tem mapeamento de hard skills de todos os cargos, de todas as áreas, e aí a gente consegue entender os gaps do que a gente precisaria versus como estamos para cada pessoa. E aí, sai daí o nosso plano de desenvolvimento individual. Então, acredito que também é um caminho para a gente entender se tem dado certo, se não tem, quais são os ajustes necessários para a gente construir esses planos de desenvolvimento. Legal, acho que falando de gestão de pessoas, a melhor métrica que a gente tem são as pessoas, né? Entender diretamente com elas se tá rolando, o que tá legal, o que não tá. Então, acho que ir pelo básico às vezes funciona muito. Não dá para fugir disso. Sim.
E aí, falando de ferramentas tecnológicas, alguém que está nos ouvindo aqui quer implementar. Tem alguma ferramenta tecnológica que ajuda a desenvolver os programas de desenvolvimento? Acredito que, de modo geral, ter um LMS, né, uma ferramenta de gestão, de treinamento, isso que você falou agora é muito importante. O básico que funciona. Se for o Excel, que seja o Excel, mas que a gente saia do lugar, né? E o LMS ajuda demais para que se tenha essa visão, essa gestão do todo. A gente associou o LMS à nossa plataforma de gamificação, então isso foi muito positivo. Conecta isso a um BI para a gente analisar os dados ali de tem funcionado, não tem, como estão as taxas, criamos alguns alarmes para que a gente consiga entender o que está funcionando, o que não está, e ter velocidade de resposta. Então, eu acredito que é o básico que funciona. E aí, se a gente quiser ir para uma camada um pouco mais abstrata, um pouco mais refinada, trabalhar rede social interna, criar competições entre os times, criar ferramentas para que as pessoas possam discutir, fóruns de discussão. Então, acredito que se a gente for para o básico, fizer o básico bem feito, com bom LMS ou com Excelzão, já está valendo. Boa, maravilha. E aí a gente falou lá no início sobre os colaboradores, né? A pesquisa que mostrou que 90% das pessoas estão querendo mudar de emprego nesse momento. Tem algum sinal aí de alerta que não só os profissionais de RH, mas os próprios líderes podem ter aí em mente para entender que aquele colaborador quer sair e entender isso precocemente, né? Para evitar a famosa fuga de talentos aí. Existe ou não? Acredito que tem alguns caminhos, talvez não sejam cravados na pedra, porque a gente está falando do indivíduo. Você comentou, nada melhor do que ouvir as pessoas, estar próximo às pessoas. A gente tem falado no nosso programa de desenvolvimento de liderança, de um livro sobre as disfunções das equipes, né? A gente gosta muito de livros e a gente tem trabalhado muito esse livro que trata as disfunções de uma equipe, como a gente evita elas, foge delas ao máximo, né? Até depois eu resgato o nome certinho dele para compartilhar. Mas, no fim do dia, um dos principais caminhos que levam uma equipe disfuncional, uma equipe de baixa performance, é falta de confiança, falta de abertura, os tais sims desonestos. Então, eu pergunto pra você, Mai, tá tudo bem? Você tá feliz? E você tá, tô. Sim. E você tá entre as 90% ali que tá procurando outro emprego. Então, acredito que um dos caminhos é criar esse vínculo genuíno, próximo, uma rotina. Não se pode abrir mão dos one-on-ones do líder com o liderado para entender, para monitorar, falar para além de aspectos de trabalho, né? Como estão as suas atividades. Então, realmente, aproveitar esses momentos para falar de expectativa de carreira, de como se está, gerar clareza sobre o que se espera. Então, acho que esse é um dos pontos, uns sinais. Se a gente tiver uma boa relação com nossos times, esses sinais aparecem de maneira franca, inclusive, as pessoas sentem-se à vontade para trazer os desconfortos. E, do outro lado, as ferramentas mais tangíveis também. Então, uma queda numa avaliação de desempenho, uma falta de produtividade, uma questão dentro de uma pesquisa de clima específica, acho que é um mix de informações, né, que a gente pode se aproveitar. A gente tem começado a trabalhar e fazer alguns testes também dentro de People Analytics, da gente fazer uma análise preditiva de turnover. E a gente junta todas essas informações. Então, qual é a avaliação do time, qual a pesquisa de clima, como que esse líder foi avaliado, onde essa pessoa mora, como é a estrutura dela como um todo. Então, são aspectos tanto da camada demográfica quanto do dia a dia do trabalho, para a gente estimular ali, ter uma estimativa, na verdade, de uma possibilidade de saída dessa pessoa. Então, é uma mistura de coisas, a tecnologia ajuda, mas nada substitui o olho no olho, principalmente junto à liderança. E o RH também, com focus groups, com conversas, a gente faz monitoramentos semestrais e roda a empresa inteira para ouvir os times, mas nada como o líder ali no dia a dia. Bacana. Olha, a gente conversou, o papo passou rápido, mas eu tô na minha última pergunta. E aí, para finalizar com chave de ouro, quais dicas você daria para profissionais de RH que desejam implementar aí um programa de desenvolvimento e de engajamento dos colaboradores? Existe alguma coisa? Eu acho que, assim, o que a Esquilo faz já é um bom exemplo, né? Então, mas se você tiver alguma coisa extra aí para falar para os nossos ouvintes. Legal. Eu começaria por uma competência que a gente fala muito, mas trabalha pouco no dia a dia, com os times, de autoconsciência. Então, nas nossas lideranças, a gente fala pouco sobre ferramentas de gestão, tem também materiais sobre isso, mas a gente fala muito sobre gestão de emoções. E a ideia agora é que a gente cascateie isso para os times também. A gente percebeu agora, durante o processo de avaliação de desempenho que a gente lançou em fevereiro, que as pessoas gostam do processo, acham ele simples, entendem o processo, que é uma avaliação simples, de 1 a 5 e tudo mais, mas a barreira está nelas se autoavaliarem, elas não conseguem se auto-perceber. E para mim, esse é o primeiro mobilizador de
todos os outros aspectos de desenvolvimento, seja de hard skill, seja de soft skill. Eu preciso antes me entender, me perceber, saber ali das minhas facilidades, das minhas fraquezas, dos meus pontos fortes, para que aí sim, a partir disso, saia um ponto em que eu vou trabalhar soft skills, hard skills, eu vou trabalhar outros elementos de desenvolvimento. Então, eu partiria de ajudar os times a se autoconhecerem mais. E aí, disso, trabalhar em outros assuntos, ampliar para demais competências, mas partindo tanto com a liderança e depois, se possível, cascateando para os times de baixo esse processo de autopercepção. E autoconhecimento é importante para tudo, né? Tudo. Para a vida. Pra Então, vida. assim, se a sua empresa oferece terapia, por favor, faça, porque vai te ajudar pessoalmente, mas principalmente profissionalmente, né? Uma coisa leva a outra. Então, muito Perfeito. bacana. Lari, a gente já finalizou aqui a nossa leva de perguntas. Que rápido. Mas eu gostaria de fazer um quadro com você, que é o nosso quadro de encerramento aqui. Eles chamam O Que Você Faria. Que basicamente eu trago um tema que a gente conversou ao longo do episódio e você me diz como você reagiria, qual dica você daria. E aí, você topa? Vamos lá. Bora lá? Bora. Bom, vamos lá. Então, imagine que você tá acontecendo um conflito na Esquilo, por exemplo, entre colaboradores mais antigos e recém-chegados. E aí, os veteranos se sentem desmotivados ao verem que os recém-chegados tenham mais oportunidade de carreira, enquanto os novatos se sentem presos em suas posições atuais. Então, enquanto os recém-chegados estão tendo desenvolvimento de carreira aí na visão dos que já estavam na empresa, o que você faria para resolver essas duas questões? Porque enquanto um se sente estagnado na carreira, o outro já chega com o pé na porta se desenvolvendo. Aí tem alguma dica para lidar com essas duas cadeiras? Não é tão hipotético assim, né? Bem real. É bem real. Até olhando para pesquisas de clima, se a gente faz a quebra das pessoas, isso, inclusive nas minhas experiências anteriores ao Esquilo, se a gente faz a quebra por tempo de casa, no início, até 1 ano, o nível de engajamento é maior. Quando a gente entra de 1 a 3 anos, existe uma tendência de queda mesmo no nível de engajamento. Então, difícil achar exatamente quais são as razões disso, provavelmente cansaços, perrengues que se passam, frustrações que fazem parte da jornada, mas é bastante real que exista esse sentimento de deslocamento. Acho que o primeiro passo, que a gente falou muito de comunicação e transparência, é talvez a gente deixar claro dentro do processo como um todo, de oportunidades, de desenvolvimento, de mobilidade de carreira, que o aspecto tempo não é um aspecto que entra enquanto critério de avaliação. Pelo menos hoje, no Esquilo, não é um aspecto que a gente considera. Tempo de casa, para nós, não é um critério de avaliação. A gente vai entrar em desempenho, a gente vai entrar em fit cultural, a gente vai entrar nas competências requeridas para a posição, e tempo não é uma delas. E acredito que o quanto a gente deixar isso mais claro, mais transparente, abrir o jogo de como são os critérios dos movimentos dentro da organização, menor o risco de frustração. Esse é um trabalho anterior. Depois disso, eu acredito que é de novo a linha de entender o que é para os veteranos esse processo de desenvolvimento e o que é para os novatos essa visão de estarem estagnados na carreira. Basicamente, os dois estão falando as mesmas coisas, com visões de como se fosse um cabo de guerra, e ninguém tem a percepção de que está se desenvolvendo. Então, acredito que é entender do que a gente está falando. Esse é um primeiro passo, antes que a gente saia com as soluções mirabolantes, ideais, do que a gente viu, é capturar com essas pessoas o que é essa percepção de desenvolvimento, de reconhecimento para cada uma delas. E aí sim, partir para as estratégias específicas que a gente comentou ao longo do episódio, sejam estratégias de reuniões, de novos rituais, de comunicação com liderança, treinamentos formais, treinamentos no formato microlearning, dar mais visibilidade sobre as oportunidades que se tem na empresa. Eu partiria do diagnóstico para essas soluções personalizadas a partir da dor real que for mapeada. Alinhar as expectativas, Sempre. Né? Nada como olho no olho e conversas francas aí. Muito bom. Lari, finalizamos aqui, foi super rápido, por mim a gente ficaria aqui horas e horas. E aí eu queria te agradecer muito pelas suas contribuições, suas dicas, esse olhar humano aí que você trouxe para esse episódio, eu acho que é muito importante agora, né, para o mundo de recursos humanos, de gestão de pessoas. As pessoas estão exigindo isso, então é importante que as empresas entreguem. E aí eu queria te agradecer, né, por você ter topado e deixar em aberto aqui, se quiser deixar suas redes, seus contatos, fica à vontade. Vamos lá, eu que agradeço, Mai, foi uma delícia, passou muito rápido, uma experiência muito gostosa. Eu adoro falar sobre isso, sobre todos os temas que envolvem pessoas e experiências, então fiquem à vontade para me seguir lá no LinkedIn, larissa.fabião.
a gente entrar em contato, fazendo um jabá para a empresa, baixem o Esquilo, porque tem muitos livros bacanas relacionados a desenvolvimento, alguns que a gente comentou aqui. Então, também me procurem se quiserem dicas de leituras relacionadas a esses temas, a desenvolvimento de pessoas e tantos outros. Eu sou uma leitora assídua. E agora é meu momento de mandar um beijo pro meu time, que está esperando um beijo. O time tá gritando agora. Eles mandaram mensagem, manda um beijo pra gente. Então pronto, time, um beijão. Vocês são maravilhosos. Incrível, muito obrigada, Lari. E eu quero agradecer também a você que nos ouviu, nos assistiu até aqui. Se você tá no YouTube, gente, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho. E se você estiver no Spotify, avalie esse episódio, diz se você gostou ou não, deixa seu feedback, é muito importante pra gente aperfeiçoar nossos conteúdos. E não se esqueçam que na descrição desse episódio vão ter materiais complementares a tudo que a gente falou aqui. E a gente se espera no próximo episódio falando sobre gerações. Então, se você se interessa pelo tema, não deixe de assistir. É isso, até mais!